Oi, você tá a fim de aprender lettering? Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 passos para você começar bem nessa arte, começar direito. O que acontece por aí nos cursos regulares de lettering? O método mais comum que a gente vê por aí, sendo ensinado, ele parte da composição. Primeiro você monta uma frase, depois você vai acrescentando os detalhes e no final você tem a sua primeira composição em lettering. É um jeito muito bom de fazer, mas qual é o problema desse método? Ele pula etapas, né? Você está pensando lá no projeto final, você está pensando já na arte pronta, numa frase super complexa e está perdendo todos os detalhes que vêm antes disso. É a mesma coisa de você aprender a desenhar um rosto, por exemplo, mas você ainda não sabe desenhar um olho, você não sabe como é desenhar a boca. Você não sabe qual é a relação de proporção entre os olhos, o nariz e a boca. Quando você vê um desenho de um rosto realista que tá meio esquisito, né? Você sabe que ele não tá perfeito, mas você não sabe direito por quê. Geralmente é por causa desses detalhes, né? Não dá pra você ter um todo bonito, harmônico, atrativo, se as partes não estão desenhadas corretamente. Então eu acredito que os primeiros passos para iniciar no lettering, eles partem primeiro da letra, segundo da palavra e terceiro da composição. Então primeiro você tem que estar ciente dos fundamentos de cada letra, né? Quais são as suas proporções, como funciona o contraste, quais são as relações de desenho entre as letras. Depois, o segundo passo é você entender como formar a palavra, né? A partir do momento que você encaixa uma letra depois da outra, essas letras criam relações de imagem, relações de desenho, e você tem que saber trabalhar com essas relações para você ter um conjunto equilibrado, né? Para aquela palavra ser bem entendida e para ela funcionar bem, por fim, no terceiro passo, que é a composição. Então, uma composição onde os elementos não estão alinhados e não estão colocados corretamente nunca vai funcionar. Então, muita gente me pergunta, como fazer composições criativas, a minha composição não fica boa. Gente, precisa corrigir os detalhes, ir lá no detalhe da letra, depois no detalhe da palavra, dos espacejamentos, para então essa composição funcionar e você fazer ela brilhar, tá? Eu vou mostrar então detalhadamente os 3 passos, tá? Tudo que você precisa entender sobre a letra, a palavra e a composição. Então vamos lá, o primeiro passo é entender o esqueleto das letras, tá? Cada alfabeto, cada modelo de letra vai ter um esqueleto diferente, uma estrutura diferente. Essa estrutura, ela representa os traços básicos de cada letra, né? O menor número possível de traços que a gente precisa para fazer aquelas letras. E vocês vão perceber, olha, aqui nessa imagem, eu fiz tudo colorido. Não é aleatório, tá? Eu pintei da mesma cor os traços que se repetem. Então, vocês vão perceber que em cada letra você tem pecinhas que se repetem, tá? Aqui em amarelo tem o traço reto. Aqui, olha, na letra O, eu fiz metade de uma cor, metade de outra. Para você ver aqui, ó, como essa parte da letra P, ela é exatamente igual a essa parte da letra O. Essa parte aqui da letra Q é exatamente igual da letra O. Essa parte da letra N é exatamente igual a essa parte da letra O. Então, a estrutura das letras serve para a gente entender essas relações, porque como que você poderia criar um alfabeto se você tem, por exemplo, começa a desenhar uma letra B e depois você não sabe como desenha uma letra M, né? Onde que eu busco essa informação sobre como funciona a sistematização desse modelo de letra desse alfabeto? Eu preciso entender o esqueleto da letra, tá? Primeira coisa. Observa aqui, ó, como essa parte da letra A é igualzinha a essa parte da letra N. Então, assim, observem sempre as relações entre letras
na estrutura do seu alfabeto. Quando você entende isso daqui, fica muito mais fácil fazer qualquer estilo de letra, tá? Você aprendendo uma base, você entende melhor qualquer estilo de letra e aprende a analisar esse estilo. Outro elemento fundamental da letra é a proporção. O que é proporção? É a relação entre as larguras de cada letra, tá? Então vocês vão perceber, ó, a letra O, ela tem a mesma largura desse quadrado. E a gente cria um grid, um esquema para relacionar a largura das outras letras com a largura da letra O. Então aqui nesse exemplo não, né? Então aqui nesse estilo de letra, a letra O, ela é um quadrado, tá? Então todas as letras que são familiares com a letra O, que são da mesma família, né, que são letras circulares, elas vão seguir essa mesma largura, tá? Aqui, por exemplo, todas as letras que são bastão, né, que não tem largura, na verdade, vão seguir o mesmo padrão. As letras que são mais estreitas, que são retangulares, elas também vão seguir sempre o mesmo padrão. Então, você tem grupos de letras similares que seguem larguras similares e tudo isso tem o objetivo de fazer com que as formas internas de todas as letras dentro desse alfabeto sejam equivalentes, tá? Esses ajustes, eles servem para que o conjunto das letras fique mais equilibrado, tá? Então, esse modelo, a gente tem esse grid, né, onde a letra O está inserida num quadrado, e aí a gente traça as diagonais. Deixa eu ampliar aqui, ó. A letra O está inserida num quadrado, aí a gente traça as diagonais, e aqui, olha, nesse ponto onde a diagonal encontra o círculo, a gente traça duas retas, e esse retângulo que gerou é o retângulo que vai determinar a largura desse outro grupo de letras retangulares. Então, a largura das letras, o quanto elas são largas, é determinado por relações internas do alfabeto. Não tem uma medida própria, é uma relação interna e cada letra vai ser referente a outra letra. Aqui um segundo exemplo, olha, de uma letra cursiva agora, a letra itálica. Mesma coisa, ela tem uma estrutura, ela tem elementos que se repetem e ela tem traços que se repetem, né? Olha como essa forma é a mesma que essa, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa, e essa daqui é a mesma forma, só que rotacionada, tá? As peças que formam as letras, elas se repetem e elas têm relações entre elas, tá? Então, relações de desenho que você precisa entender para poder compreender um alfabeto completo. E aqui também uma demonstração da proporção de letras cursivas, das letras itálicas, né? Nesse caso, elas são inclinadas, elas estão dentro de um paralelogramo, que é um retângulo inclinado, então elas já não são tão redondas, né? Não tem aquela forma daquele outro alfabeto que a gente viu, mas tudo segue sempre o mesmo grid. Aqui nessas letras cursivas, as proporções elas são mais uniformes, né? Elas são mais parecidas, tem o maior número de letras que tem a mesma largura, tá bem? Então, entendendo a estrutura, entendendo a proporção, já é 50% do caminho, gente, para vocês entenderem melhor como funcionam as letras. Outra questão que a gente tem que ver junto com as letras é o problema do contraste, né? O que é o contraste? É a diferença de grossos e finos que a gente pode ter em algumas letras, em alguns estilos. Essa regra do contraste, ela vem direto da caligrafia. Então, o primeiro modelo de contraste que a gente tem é o contraste com a pena de ponta quadrada, né? O contraste por translação. Como funciona esse contraste? A pena de ponta quadrada, ela dominou na caligrafia por mais de 1500 anos, então esse contraste é muito importante, tá? Com a pena de ponta quadrada, a gente usa essa pena mantendo sempre o mesmo ângulo e mudando a direção. Então aqui, olha, em cima dessa estrutura, e aqui poderia ser qualquer estrutura, eu começo a
desenhar a letra mantendo sempre o mesmo ângulo, mas mudando a direção. O mesmo ângulo da caneta em relação à linha de base, tá? Olha o formato que fica essa letra. Olha a qualidade desse traço. Olha como isso funciona, né? Isso daqui precisa ser muito bem entendido. O segundo pilar da caligrafia é a caligrafia com a ponta flexível, que nesse caso a gente vai usar uma brush pen, que é uma caneta com ponta de pincel, tá? E eu vou, em cima desse esqueleto, aplicar a regra da ponta flexível, que é sobe fino, desce grosso. Então aqui, olha, enquanto eu tô subindo, o traço tá indo super fino, e quando eu começo a descer, ele engrossa. Eu aplico pressão e esse traço fica grosso, tá? E vou preenchendo esse esqueleto da mesma forma, com esse outro tipo de contraste, tá? Minha caneta tá meio novinha aqui, ela não tá gerando muito contraste, então eu vou preencher um pouco mais aqui no traço que desce. Então aqui eu tenho contraste por expansão, que é o contraste gerado pelas ferramentas de ponta flexível. Olha a diferença entre um desenho e o outro. Eu usei o mesmo esqueleto, mas mudando a ferramenta, eu mudei o desenho da letra, eu mudei o contraste e mudei a cara dela. Eu tenho aqui dois estilos diferentes baseados na mesma estrutura. O terceiro tipo de contraste, na verdade, é o contraste uniforme, que seria uma letra sem contraste, né? Uma das maneiras de gerar o contraste uniforme com uma ferramenta caligráfica de ponta quadrada é você mudar o ângulo conforme você muda a direção. Lembra aqui que eu fiquei segurando a caneta durinha aqui, sem mudar esse ângulo, essa inclinação? Agora eu vou fazer exatamente o contrário, eu vou mudar conforme eu desenho. Tenho aqui então uma letra com contraste uniforme, ou seja, todos os traços são da mesma espessura. Aqui eu tenho uma letra com contraste por expansão, onde os grossos e finos são determinados pela pressão que eu coloco na ferramenta, e aqui os grossos e finos são determinados pelo ângulo com que eu mantenho a minha caneta, tá? Tudo isso aprende-se na caligrafia, por isso que eu digo que a caligrafia é tão importante. Se você não tem essa base caligráfica, provavelmente você vai errar em algum momento o posicionamento dos contrastes, independente do tipo aqui, tá? Então estudem caligrafia, entendam essa relação das ferramentas com a forma da letra, que isso vai melhorar muito o seu lettering, tá? Você vai entender como são as curvas, a transição de uma curva para outra, isso é essencial, tá? E com isso eu encerro a questão do primeiro passo, que seria o entendimento das letras. Agora a gente vai passar para o entendimento da palavra. Agora que você já aprendeu tudo sobre as letras, eu vou mostrar como funciona essa colocação das letras nas palavras e as relações que isso gera. Vou mostrar agora então alguns exemplos de como funciona a relação das letras dentro da palavra, tá? Tem dois aspectos que são muito importantes na hora de montar a palavra. O primeiro é o espacejamento, né? Que é o espaço entre uma letra e outra. Eu queria que vocês observassem muito bem esse exemplo e pensassem se você visualmente percebe essas letras tendo o mesmo espaço entre elas. Será que visualmente eu enxergo como se todas tivessem mais ou menos com a mesma distância uma entre uma e outra? Não, né? Aqui parece que elas estão mais afastadas.
Aqui também parece que está um pouco mais afastado. No entanto, elas estão com a mesma distância entre uma e outra. Por que que isso acontece? Porque o espacejamento, ele não é feito de acordo com a distância, né, entre uma letra e outra. Ele é feito de acordo com o volume visual de espaço que acontece entre uma letra e a outra. Então aqui, nessa opção aqui de baixo, nesse exemplo de baixo, eu já corrigi isso, né? Então todo esse espaço que está aqui, ele soma com a área interna da letra. Por isso que aqui, nesse outro caso, parecia que a letra estava muito afastada, porque esse espaço todo se somou com esse espaço branco. E eu fiquei com a impressão de que aqui está tudo muito afastado. Então, na hora de corrigir, eu vou aproximar essas duas letras para tirar um pouco de espaço aqui e um pouco de volume de branco, tá? E eu vou então fazer esse processo com todas as letras, até que o espaço entre letras fique equivalente ao espaço interno das letras, tá? Então aqui nesse exemplo eu percebo muito mais que os espaços estão equivalentes. Cada espaço tem o mesmo volume de espaço em branco, de área externa, né? Como se eu estivesse preenchendo isso daqui com água ou com ar e todos esses espaços tivessem mais ou menos 1 litro d'água, né? São formas diferentes, mas que devem ter o mesmo volume. Aqui a gente está falando então de área e não de distância entre uma letra e outra. Olha aqui nesse exemplo como eu reduzi a distância, né? Para corrigir essa questão dos espaços. E aqui vocês podem ver o comparativo entre a opção incorreta e a opção correta. Agora a gente vai ver uma segunda questão, que na verdade é a comprovação de que as proporções são muito importantes. Lembra que eu falei do passo 1 das proporções? Aqui eu vou demonstrar para vocês a importância delas num exemplo prático. Vocês podem reparar nessa palavra, eu fiz todas as letras com a mesma largura, mas se eu olhar, se eu perceber, eu vou ter a impressão de que essa letra H, por exemplo, está mais estreita do que a letra E, que essa letra C está ainda mais estreita que a letra H. Olha como essa letra F está parecendo gigante aqui no meio da palavra. No entanto, eu fiz todas as letras com a mesma largura, tá? Cada quadradinho desse é igual, cada retângulo desse é igual. Para corrigir, eu preciso seguir as regras de proporção. Então, o que eu fiz aqui? Eu aumentei a largura da letra C, porque as letras circulares são geralmente mais largas. Eu diminuí a largura das letras E e F, porque a largura dessas letras costuma ser menor, tá? E usei a letra H e a letra A, que são do mesmo grupo, como referência. Então, eu não mexi na largura do H e do A, e eu modifiquei as outras letras de acordo com essa largura aqui, né, do H e do A. Olha como fica muito mais equilibrado. Olha como essa letra E já parece que está muito mais próxima da largura dessa letra H. Isso acontece porque quando eu mexo na largura, eu mexo também na quantidade de área interna da letra. E as áreas internas dessas letras acabam ficando mais equilibradas entre si. Então é tudo uma questão de você entender e começar a visualizar essas áreas internas e pensar em sempre equilibrar essas áreas, tanto dentro de cada letra, como em relação às outras letras, como também em relação aos espaços entre letras. Então aqui vocês têm a comprovação, né? Eu coloquei a área de largura de cada letra, vocês podem ver como eu modifiquei. E aqui o comparativo entre a primeira opção e a segunda opção, bem mais equilibrada do que a primeira. Vamos falar então do nosso passo 3, que finalmente é a composição. Então, olha, só de você já ter a estrutura correta, os espacejamentos bem alinhados, os contrastes corretos, você já tem um ganho de 80% na sua composição.
tá? Eu não preciso criar muita coisa em cima disso, fazer muita firula. Vocês podem ver que aqui eu só coloquei praticamente uma palavra em cima da outra. E a composição continua interessante. Por quê? Porque eu tô com tudo bem estruturado, né? Os elementos dessa composição, eles estão bem estruturados. Ajuda muito também você começar a enxergar as palavras através do volume visual delas, né? Que seria, quando eu olho para essa composição, o que me chama mais atenção? O que está mais destacado? As palavras com um volume visual mais intenso geralmente se destacam mais. Eu diria que seria essa daqui e essa daqui. Vocês percebem que essa palavra e essa, apesar de estarem num tamanho, né, numa escala maior, elas acabam tendo seu destaque reduzido porque elas estão sem preenchimento, né? E aqui, por outro lado, eu tenho duas letras cursivas que estão trabalhando ali, dando um movimento para a composição que acaba dando mais destaque para essas duas palavras. Isso se chama hierarquia visual. Você tem que entender quais são as palavras que você quer destacar e usar elementos de destaque nessas palavras. O elemento não necessariamente vai ser só o tamanho, a escala ou o peso, né? Se ela é bold, se ela é light. Você pode trabalhar com ornamentos, com volume, com uma série de parâmetros que vão determinar o que tem mais destaque e o que tem menos destaque. Por isso que eu evito ficar seguindo fórmulas de grid de composição, né? A gente vê na internet grids prontos, com um local exato para você escrever a palavra. Mas se você não sabe trabalhar esses elementos, de nada adianta você ter essa régua pronta dos grids, né? Essa régua pronta de composição e preencher de qualquer jeito. Você precisa entender a questão da hierarquia visual e você precisa, é claro, que todos os detalhes estejam funcionando, tá? Tipografia, lettering, caligrafia, é tudo sobre detalhe, é sobre ter um olho clínico, é sobre você... É uma coisa um pouco perfeccionista, mas num sentido bom da palavra, né? Que você tem que se preocupar com cada detalhe, porque uma coisa se soma com a outra, se acrescenta a outra e tudo isso vai tornando a sua composição mais rica, vai criando uma textura mais agradável para o seu lettering. E por último, gente, eu sei que tiveram os 3 passos. Qual seria o passo seguinte? Seria a aplicação desse lettering. Se esse lettering vai para uma parede, para um balão, para um caderno, né? Qual vai ser a aplicação dele? Depende de teste de materiais e superfícies, tá? Então muita gente também chega para mim e fala: eu quero aprender a fazer lettering em balão, eu quero aprender a fazer lettering em parede. Você pode aprender a fazer lettering e depois aplicar em qualquer superfície, tá? A questão do material, ela é muito mais de experimentar do que uma questão definitiva do lettering. De novo, se o seu lettering tá fraco, ele não vai ficar bom em nenhuma superfície, nem com a canetinha mais cara do mundo. Você não vai conseguir deixar o seu lettering bom se a formação dele não é bom. Então a aplicação, a superfície, a caneta, o material, tudo isso é posterior. Primeiro você aprende a desenhar e depois você desenha aonde você quiser. Gostaram então desse conteúdo? Então, gente, não pulem etapas, sigam o passo a passo, que no final você vai chegar num lettering muito mais satisfatório e você vai estar fazendo do jeito certo e vai ter um entendimento maior do que você está fazendo. Isso te dá segurança, te dá autonomia para criar e você finalmente se liberta da cópia. Você nunca mais vai ter que copiar de alguém, algum estilo, alguma coisa, tá bem? Meu nome é Juliana Moore, eu sou designer gráfica, especialista em desenho de letras e eu ensino aqui para vocês tudo sobre lettering. Se você quer acompanhar e receber mais conteúdo, mais novidades, me segue nas redes sociais, o link tá aqui embaixo.